Vamos lá, temperamentos controlados pelo Espírito. Vamos ler o texto, Romanos 8, 26, o primeiro, e depois vamos ler Filipenses 1, 6, que diz assim: e da mesma maneira o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o outro texto, Filipenses 1, 6, que diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então nós temos aqui dois textos. Um texto que diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Fraquezas não são defeitos. Nós já falamos sobre isso lá na primeira aula. Fraquezas são, vamos dizer assim, fazem parte do sujeito. Eu gosto muito da expressão sujeito, quando nós denominamos alguém de sujeito. O sujeito, todos nós somos sujeito, até no tratamento, né? Então eu gosto muito disso. Fulano é um sujeito, todos nós somos sujeitos. Sujeitos a quê? Sujeitos a qualquer coisa, sujeitos a qualquer situação. Todos nós estamos sujeitos. Então, quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, Deus fez homem e mulher, eram sujeitos. Tanto eram sujeitos que eles acabaram então aí pecando. Então vamos lá. Vamos falar sobre virtudes e fraquezas de temperamento. A Bíblia fala que o Espírito Santo vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Então não podemos confundir fraquezas com defeito, fraquezas com pecados, ok? Não podemos confundir. Fraqueza é tudo aquilo que o ser humano está sujeito. Por isso nós também somos chamados de sujeito. Você já deve ter ouvido muito essa expressão. Eu vi um sujeito. Sujeito não é suspeito. É apenas um sujeito. Segunda coisa que nós lemos, Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, para começar, ninguém conseguirá ser perfeito nessa terra. Ninguém. Não, é impossível nós sermos perfeitos nessa nossa natureza, tá? A gente busca a santidade, não divindade. O divino não erra, o santo erra, tá? Deus criou Adão e Eva como homem e mulher, que ele é um casal santo, mas não era um casal divino, por isso eles pecaram, tá? Quando uma pessoa se acha divina, aí é que ela vai pecar mesmo, porque ela vai querer entrar numa esfera que não lhe cabe, só lhe cabe a Deus. Quando o homem quer ser perfeito, ele já se torna imperfeito suficiente. Quando o homem quer ser perfeito, ele já se tornou imperfeito suficientemente. Por quê? Porque ninguém consegue ser perfeito nessa matéria, nesse corpo. É impossível sermos perfeitos. Então hoje vamos falar sobre temperamento, mas vamos falar hoje a nossa aula sobre virtudes, tá? Virtudes ou fraquezas e virtudes dos nossos temperamentos, tá bom? Vamos começar falando aqui, com certeza, quem está na primeira aula desde o início, já se identificou de alguma forma, de alguma maneira com um dos temperamentos, tá? Já se identificou. Então hoje a gente vai passar por cima de uma maneira mais, não vou falar sobre tudo, sobre todas as virtudes ou sobre todas as fraquezas de cada temperamento, mas eu vou dar uma pincelada, tá bom? Para a gente poder ter aí uma ideia mais ou menos de cada um deles e da virtude de cada um deles. E mais importante, como Deus pode nos usar apesar de nós mesmos, tá? Como Deus pode nos usar apesar de nós mesmos. Vamos lá, o sanguíneo. Vamos começar sempre nessa ordem. O sanguíneo.
as virtudes do sanguíneo, as qualidades do sanguíneo. Ele é apreciador da vida, interessa-se por tudo na sua volta, é otimista e crê na maioria das adversidades, né? É cordial com todos, vive no presente, esquece com facilidade o passado e não pensa muito no futuro. Isso é uma característica do sanguíneo. Se entusiasma com pequenas coisas e também com as grandes. Se o projeto em que está fracassou, estará pronto para começar outro. Tem afeição genuína para com as pessoas, é amistoso por natureza, tem afeição genuína para com as pessoas, aprecia muito fazer novas amizades e gosta de estar perto de pessoas, sente-se inquieto quando alguém não está feliz e quer fazer sentir-se feliz, possui um coração terno, compassivo, é o mais sensível às necessidades dos outros, sincero na exposição dos seus sentimentos, ele ama e esquece alguém mais depressa que a qualquer outro temperamento. A alegria do sanguíneo tem enriquecido o mundo com um sabor especial. Então esse é o sanguíneo, tá? Ele é muito dado ao sentimento, né? Aqui algumas características são interessantes aqui para a gente poder entender, né? Ele esquece com facilidade o passado, não fica ali remoendo muita coisa, por isso que dificilmente você vai ver um sanguíneo com depressão. Você pode ver um sanguíneo depressivo, mas com depressão é muito mais difícil, porque já não é do temperamento de sanguíneo ficar naquela lamúria, sabe? Curtindo, né? Curtindo ali um sentimento negativo, de bola para frente. Uma das coisas que o sanguíneo também tem assim de bom é que o sanguíneo está sempre pronto, né? Ele está sempre pronto para recomeçar. Ele não tem dificuldade para recomeçar. E isso é muito bom também na característica do sanguíneo. É fácil fazer amizade, faz amizades com muita facilidade, né? Ou seja, para ele não tem dificuldade em fazer amigos, se importa com as pessoas. Se a gente pudesse traduzir o sanguíneo numa palavra assim, ele é muito forte nas relações, ele é muito dado às relações, sabe? Ele se apega demais às pessoas, se apega demais ao sentimento das pessoas, porque tem diferença, tem muita diferença. Tem pessoas que elas são apegadas a você, não ao seu sentimento. Ela não quer saber o quanto você está sofrendo com determinadas situações. Ela é apegada a você. Pessoas que são apegadas a você, elas vivem apenas o seu momento. Ela não vive a sua ausência. Ela não vive as suas dificuldades, tá? Essas pessoas são sensíveis a você e não ao que você está sentindo. É interessante como as pessoas, elas falam assim, a maioria: eu te amo, você é muito importante para mim, eu nunca mais vou te esquecer, olha, você é uma bênção nessa igreja, você é uma bênção nessa empresa, ou você é uma bênção nessa escola. Sai desta igreja para você ver uma coisa. Mas a minoria mesmo, a minoria vai te dar um telefonema, vai saber como é que você está, vai saber como é que anda a sua vida. Minoria, talvez não dê nada. Nem o pastor desta igreja vai te ligar mais. Não precisa mais de você. Ele não necessita mais de você. Só vai te ligar, só vai te telefonar aquele pastor que ele se importa com o seu sentimento, se importa como você está, como é que andam as coisas na sua vida. No contrário, você é único, você só não é insubstituível. E é muito bom a gente ter essa consciência, porque aí a gente não sofre. A gente sofre. Eu costumo dizer que a frustração ou a decepção, às vezes, nós temos que pedir perdão a Deus por elas. Às vezes eu tenho que pedir perdão a Deus, porque eu coloquei no homem uma expectativa que eu só poderia e deveria ter colocado em Deus. Então, lidar com você e lidar com o que você sente, como você está, são duas coisas distintas.
Muda de lugar para você ver uma coisa. Peca para você ver uma coisa. Peca. Comete uma falha, um erro. Cometa um pecado para você ver uma coisa. Você está abandonado, acabou. São pouquíssimas pessoas que vão te ligar, que vão te telefonar, que vão atrás de você. As pessoas, elas gostam muito de receber. Elas recebem você de braços abertos. Entendeu? Aí elas te abraçam. Mas na hora que você vai, esquece isso. Não se decepcione com as pessoas. Porque as pessoas são sujeitos a tudo isso. E quando a gente amadurece, a gente não liga mais para isso. A gente é feliz, a gente ama as pessoas, a gente, sabe, que bom que você esteve ali, que bom que você esteve lá, que bom que você aprendeu, você acertou, você errou, você cresceu, você amadureceu, que bom, mas passou, né? Então, em vez de ficar numa melancolia, numa tristeza, ninguém me ama, ninguém me quer, me abandonaram, cadê fulano, cadê Beltrano? Você mudou de igreja, você mudou de pastor, agora vive a sua igreja que você está agora, vive o pastor que você está agora, vive a empresa que você está agora, novos relacionamentos, novos horizontes, sejam felizes, apenas isso, né? Apenas isso. Então o sanguíneo ele é muito dado a pessoas e ao sentimento. Quer saber como você está, não só onde você está. Quer saber se você está bem, não só se você está vivendo. Esse é o sanguíneo, tem essa característica forte nele, essa virtude que é muito forte no sanguíneo. Uma outra virtude aqui é a virtude do colérico. O colérico ele é autodisciplinado, é determinado, é muito confiante em sua própria capacidade, não acha que não vai conseguir, é geralmente ousado, corajoso para empreender esforços, é ativo, uma atividade, porém, dá significado à atividade aos que estão envolvidos, força de vontade firme, possui a capacidade de seguir em projetos acirradamente e determinadamente, tem um firme propósito de conclusão de tarefas iniciadas, ele acha que seus planos são os melhores, mas seu êxito se deve à determinação, se sente extremamente feliz quando trabalha num projeto, só pensa em termos práticos, tudo que ele tem de valor utilitário, possui forte tendência de liderança, né? Aceitará prontamente a liderança, como também apresentará para liderar, é otimista, pois sua própria capacidade que o faz não desanimar com facilidade, tem gosto pelo que é desafiante, não tem medo de situações difíceis, nem grandes desafios, esses os estimulam ainda mais, possui sentimento pioneiro, não vê problemas como os outros temperamentos, se concentra no objetivo final, tem confiança que vencerá qualquer dificuldade, sejam quais forem. A adversidade não os esmorece e é alguém de seus objetivos, né? Ou de objetivos. Bem, traduzindo, quer que um negócio dê certo? Bota um colérico para liderar. Aquilo que eu, como sanguíneo, em algumas áreas, vou ter dificuldade, o colérico não tem dificuldade. Você quer que comece, quer que termine, quer que faça bem feito, quer que mande, quer que alguém para gerenciar, para fazer a coisa acontecer, alguém que não vai ser sensível a ponto de prejudicar um projeto, porque tem gente que o sentimento dela atrapalha ela no projeto que ela está fazendo, e tem coisas que é a missão, você não pode deixar a missão de lado. As pessoas são mais importantes que coisas, obviamente. Pessoas são mais importantes do que qualquer outra missão que você tenha, ok? Agora, se a sua missão também envolve pessoas, quais seriam as mais importantes? Uma certa vez, uma pessoa procurou Jesus e falou assim: deixa eu te seguir, aonde quer que tu for, eu te sigo. Jesus falou para ele assim: você quer me seguir? Ok, então pode vir comigo.
Ele disse, não, mas peraí, antes de eu seguir, aí ele dá lá as explicações dele. Eu quero sepultar meu pai, eu quero me despedir dos meus amigos, etc. Jesus, cada momento que ele ia dando a sua desculpa, e não só questões injustificáveis, não. Ele disse, eu quero sepultar o meu pai. Ou seja, qualquer pessoa em sã consciência, humanamente falando, obviamente, porque Jesus está muito além disso, ele é Deus, e ele estava nos ensinando lições, estava sendo pedagógico, mas qualquer pessoa que chegar para nós e falar assim, meu pai morreu, minha mãe morreu, nossa, a gente fica altamente sensível, a gente quer ajudar, não, vai lá, precisa trabalhar não, vai para casa, olha, mas Jesus falou assim, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. O líder já aprendeu a colocar a sua missão à frente do seu sentimento. Porque tem horas que atrapalha, o sentimento atrapalha. Você tem um funcionário, o funcionário é o teu parente, e você precisa mandar ele embora. Se você deixar o sentimento falar mais alto, você não vai mandar ele embora, você não vai despedir ele. Então, o sentimento pode te atrapalhar. E no colérico isso não é problema. O colérico não tem essa dificuldade, né? Por isso que Deus é lindo, gente. Deus é lindo. Ele coloca cada pessoa no seu lugar. Quando Deus tem que pegar alguém e colocar numa função dessa, que tem que cumprir a missão, ele não vai me botar. Eu não serei esse tipo de pastor. Entendeu? Eu não serei. Deus sabe que eu não serei. Então, até as ovelhas que Deus manda para um pastor cuidar, até as ovelhas que Deus manda para um pastor arrebanhar, traz o perfil da característica desse pastor. Por isso que o pastor tem que ser inteligente. Um líder tem que ser inteligente. Por que ele tem que ser inteligente? Porque ele vai precisar de pessoas ao lado dele que não tenha a mesma característica ou as mesmas características que ele possui. Ele possui. Por exemplo, se eu fosse um patrão, dono de uma empresa, eu teria muita dificuldade, porque eu já tive que fazer isso e fiz com muita dificuldade quando eu gerenciei uma empresa, de mandar um funcionário embora e ver ele chorar na minha frente, falando, pelo amor de Deus, como é que eu vou pagar o meu aluguel? Isso para mim. Quando eu saía do setor, eu saía mal, eu saía arrasado, eu não suportava, entendeu? Então assim, o colérico não vai ter essa dificuldade, olha, realmente vamos ter que demitir, porque a empresa não está passando por um bom momento, sim, eu lamento, e tal. Então cada um na sua, né? Então o colérico é relacional, o sanguíneo é muita relação, o colérico é muita missão. Dá uma missão para ele e você vai ver ele fazer. Virtudes agora aqui do melancólico. É tendência a grande inteligência, possui grande acessibilidade para as artes e valores da vida, é sensível emocionalmente e por meio de seus sentimentos produz grandiosas análises da vida, é adepto, entusiasta, pensamento criativo, possui grande gosto por invenções, descobertas, possui fortes tendências ao perfeccionismo, possui elevado padrão de qualidade, né? Essa talvez seja uma das grandes características do melancólico, né? Prevê como nenhum outro temperamento os problemas mais existentes, possui gosto de detalhes, estou resumindo aqui, cumpre tarefas a prazo com grande precisão, encontra-se nas tarefas mais difíceis grandes realizações e significado, tipo, né, o colérico, raramente expõe suas ideias e opiniões, faz e sempre será preciso, né, naquilo que realiza, é profundamente analítico, merece ser ouvido. Bem, vamos resumir então também aqui. Enquanto o sanguíneo é relacional, o colérico é missão, é projeto. O melancólico é aquela pessoa que é detalhista, tá? É detalhista. Aquela pessoa que é boa para você trabalhar na ponta de estoque, porque ele é
perfeccionista, tá? Quer que as coisas saiam como planejada. O colérico tem dificuldade de improvisação. Quando você vê um músico, por exemplo, eu sou músico e já dei aulas, que eu estudei a influência da música no comportamento humano. Músicos de harmonia, de música clássica, tem um perfil mais melancólico, sabe? Mais fleumático. Um músico, e isso também dividido em categorias, que tem instrumentos que o colérico toca melhor, que o sanguíneo toca melhor. A gente escolhe e pensa que escolheu. Nós é que fomos escolhidos. Nós fomos atraídos. Essa é a verdade. Por isso que quando Jesus fala assim, não fostes vós que me escolhesse, eu vos escolhi. Por quê? Porque quem escolhe conhece. Quem escolhe sabe, né, do perfil e das características. Então assim, o melancólico, ele é bom para isso, para trabalhar nos detalhes. Se você quer que os detalhes funcionem, é o melancólico. E tem que sair exatamente igual, é o melancólico. O sanguíneo vai estar lá recebendo as pessoas na recepção da festa. O colérico vai estar lá coordenando as pessoas da festa. E o melancólico vai estar lá cuidando do detalhe da cortina, do detalhe da toalha da mesa, que um ladinho está mais para cá, outro um pouquinho mais para lá. Ele vai estar lá ajustando a mesa. Entendeu? Então, olha que coisa interessante. O colérico vai estar mandando, faz isso, faz, tal, coordenando a cozinha, coordenando a festa. O sanguíneo vai estar na recepção, bem-vindo, que bom que você veio e tal. E o melancólico vai estar lá, cuidando da cortina, cuidando da mesa, se o bolo está certinho, olha que coisa linda. Quando cada peça, está no seu lugar, né? E Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer assim, nós somos membros do único corpo. Somos membros. Um é o braço, outro é a perna, outro é o dedo, outro é o olho, outro é a boca. E Paulo falou assim, cada um, olha o que Paulo vai dizer, a cada um Deus vai usar segundo aquilo que lhe é proveitoso. E o que é proveitoso? O que é proveitoso, gente? É aquilo que se aproveita, aquilo que funciona. Paulo está dizendo assim, Deus, nesse corpo de Cristo, Ele vai te colocar no lugar aonde você funciona. Líderes, pelo amor de Deus, aprendam com Deus. Para de colocar pessoas aonde elas não funcionam, porque você está matando essa pessoa, você está frustrando essa pessoa. Essa pessoa que não tem a perspicácia, ou melhor dizendo, ela não tem, talvez, sabe, esse manejo para perceber isso. Ela pode se frustrar, ela pode até dizer assim, ministério não é para mim, isso não é para mim, mas é porque ela está aprendendo da maneira errada, ela está fazendo da maneira errada, no lugar errado. Está compreendendo? A pessoa certa no lugar errado se torna a pessoa errada. Então a gente tem que aprender com Cristo, tem que aprender com Deus, a colocar cada peça no seu lugar ideal, porque ali vamos ser proveitoso, ali vai funcionar. Então é muito importante entender essa questão. Eu dou aula pelo menos há 30 anos. Como é difícil. Eu já peguei alunos que vieram de outros professores desanimados, frustrados, não aprendo esse negócio, já tentei aprender, e quando eu fui pegar o caderno, eu vi, meu Deus, como as pessoas ensinam errado, e as pessoas as quais elas estão ensinando errado, se sentem frustradas, desanimam de um projeto de vida, desanimam, gente, isso é muita responsabilidade. Pastor, vai ter gestão, aprende a ter gestão, vai estudar sobre pessoas, não é só sobre o melhor sermão, não, sobre o pentecostal, igreja de fogo, não, vai
vai tentar entender um pouquinho o ser humano, entender um pouquinho a matéria-prima mais preciosa que um líder pode ter, que são vidas. Sei lá, você não quer fazer uma graduação em psicologia, em psicanálise, mas vai ler, vai pesquisar sobre pessoas preocupadas com igreja grande, igreja que cresce, e tijolo, e areia, e cimento, e o som bom, iluminação, e o carro da igreja, o ônibus, a van, e tal, e um bando de gente frustradas, decepcionadas, arrasadas. É um cemitério lindo, mas é cemitério. As covas, né, as lápides, os epitáfios, lindos, mas ainda é cemitério. Mas está bonito, é bonito, é um cemitério bonito. Então dá a impressão que tá bom, mas não tá. Cemitério pode ser o jardim da saudade, aquele com, sabe, com plantas, com flores, mas ainda assim é um cemitério. Ainda assim é lugar de pessoas mortas. Não faça da sua igreja isso. Não faça do seu trabalho isso. Não faça da sua escola isso. Se dedique a pessoas. A cuidar de pessoas. Cuidado. Você pode estar envolvido com a obra do reino, com as coisas do reino, ao invés de estar envolvido com as pessoas do reino. A diferença entre Davi e Saul era esta: Saul estava preocupado com o reino, e Davi estava preocupado com as pessoas do reino. Você pode infartar, você pode morrer pela causa errada. Pessoas. Então, melancólico é muito bom para isso, para detalhes, sabe? Detalhes. Uma outra coisa também, né, que é as qualidades do fleumático. Tem um bom humor, imperturbável, é altamente qualificado para ser um bom conselheiro, cumpre suas obrigações e gosta de cumprir horários, é analítico e procura um meio fácil de resolver uma situação, também preza a perfeição e as coisas, se alegra com as coisas bem feitas, zeloso, possui um elevado padrão de qualidade, é metódico, ele vê na organização uma maneira de ganhar tempo. Então esse aqui é um fleumático, né? As características do fleumático. Então assim, também é incrível na capacidade de não deixar o infortúnio prevalecer. Olha que coisa bacana, olha que coisa legal, gente, que coisa legal demais. O fleumático aí, ó, vamos fazer aquele meu mapinha. Quem é o sanguíneo na festa? Aquele que recebe as pessoas. Quem é o melancólico na festa? Aquele que coordena os funcionários, a cozinha, quer que tudo funcione. Quem é o melancólico na festa? É aquele que vai ver os detalhes lá, se a toalha está certinha, se não está faltando lá o, né? E quem é o fleumático na festa? É aquele que providencia para que nada falta. Nada vai faltar. Precisa da toalha, está em tal lugar. Precisa comprar. Precisa, está compreendendo? E se ele vê que está todo mundo desesperado, ai meu Deus, onde está isso? Ele vai lá dar um jeito, arrumar uma solução. O fleumático é assim. Ele é calmo, ele é muito sereno. Por isso ele consegue ser mais preciso. Ele prefere, ele sabe, ele vai com mais. Sabe aquele músico de orquestra que toca clássicos? Beethoven, aquele cara bem. Tá bom. Toca para estar levitando. Ele é dado a detalhes. Talvez o sanguíneo pegue o violão, a primeira coisa que ele faz é pá! O fleumático pega o violão, a primeira coisa que ele faz é conferir a afinação. Claro que Jesus queria ensinar uma outra lição, mas se fosse um fleumático, lembra das bodas de Caná que faltou o vinho, que Jesus teve que multiplicar o vinho?
Então, transformar água em vinho, melhor dizendo, se fosse um fleumático não teria faltado vinho, ia sobrar. Porque o fleumático ele é extremamente preocupado com essas questões, não deixar faltar nada, ver se está tudo funcionando corretamente. Ele também é perfeccionista, vai perceber onde estão as questões. Ele é muito preocupado com o horário, a hora que vai começar, a hora que vai acabar. Assim, ele numa festa seria o cerimonialista. Pronto, fechou a dama aqui. Cerimonialista. Cuida, sabe, dessas questões, do programa. Ele quer que o programa aconteça como planejado. Como planejado. O fleumático, se não acontecer conforme planejado, para ele tem alguma coisa que não funcionou. Ou lá com o sanguíneo, ou lá com o fleumático, ou lá com o melancólico, mas alguma coisa que não funcionou, não fez com que as coisas acontecessem na hora, no momento certo, etc. Né? É aquilo que eu falei. O fleumático, por exemplo, ele numa função de abrir e fechar a igreja, ele vai abrir na hora certa. Vai chegar lá, o culto começa às 7, ele vai chegar às 6 horas, 6 e meia, ele está lá. Porque ele é pontual. 7 horas a igreja vai estar aberta. Mas tem um detalhe: o culto acaba às 9 horas. Se acabar às 9 e meia, ele já está com a mão lá no disjuntor. 9 e meia, brá! Não tem conversa, ninguém vai ficar de bate-papo dentro do culto. Por quê? Porque ele está chateado porque não cumpriu o horário. E como ele é dado a horário, entendeu? Ou então ele vai dizer assim: ó, deu 9 horas, eu estou indo. Fala com o pastor para ele pedir para outra pessoa fechar a igreja. Aí o pastor vai achar que ele é o quê? Ele é rebelde. Que não, talvez ele precisava ser trabalhado um pouco mais pelo Espírito Santo. Talvez para ser mais paciente, para ser mais compassivo, né, e tal. Mas não dá para você ter paciência com uma coisa que é rotina. E o fleumático não vai ter. Uma coisa é o culto acabar atrasado de vez em quando. Outra coisa é o culto acabar na hora de vez em quando. Entendeu? Eu inverti. Uma coisa é o culto acabar atrasado de vez em quando. A outra coisa é o culto acabar na hora de vez em quando. Então, não dá. Isso não cabe no fleumático. Todo culto atrasa, pastor. Poxa, patrão. Todo dia eu saio depois do horário. Poxa. Então, o fleumático é esse. Não é dado a hora extra. Entendeu? A não ser que se combine com ele. Agora vamos falar sobre as fraquezas. Como lidar com as fraquezas? Um segredo de Deus, tá? Bíblico, de como aprender a lidar com o nosso temperamento, como aprender a fazer do limão a limonada, como ser resiliente, como realmente ser moldado pelo Espírito Santo. Vamos lá. As fraquezas dos 4 temperamentos. Aí temos o sanguíneo, né? Frequentemente ele é pouco prático e organizado. Eu vou falar todos não para tentar fechar. É geralmente indisciplinado, está pronto a correr em toda direção sem analisar o quadro todo, tem uma incrível dificuldade de dizer não conhece suas limitações, não é observador dos horários, é fraco em sua vontade, decide rápido, mas nem sempre mantém a decisão, é egoísta e cada vez mais tende a falar mal de si mesmo e de suas qualidades, seus feitos, desanima com facilidade, mesmo sendo um temperamento alegre. Isso se deve à emotividade, sente pena de si mesmo, autocomiseração, se arrepende com facilidade e prontamente pedirá perdão. É um temperamento mais tendente à lascívia devido à sua instabilidade emocional, é de vontade fraca. Então, claro, pulei vários aqui que eu quero falar só os mais pertinentes, os mais fortes, né? Então, esse é o sanguíneo sujeito, não é o sanguíneo pessoa. Sanguíneo pessoa é uma coisa, sanguíneo sujeito é outra coisa, ou seja, são fraquezas do sanguíneo. Tem muitas delas que eu já venci como sanguíneo, muitas delas. Por exemplo, eu não sou uma pessoa de quem me conhece sabe disso, eu não fico me autocomiserando, eu levanto, saco da poeira, dou volta por cima e vamos embora.
Então, muitas coisas, como sanguíneo, eu já venci com a graça de Deus, do Espírito Santo. Outras áreas na minha vida, eu ainda tenho que vencer. Eu confesso para vocês que eu ainda preciso vencer. Por exemplo, confesso aqui meu pecado para vocês. Organização ainda não é o meu forte. Eu gosto das coisas organizadas, mas eu não sou uma pessoa de natureza organizada. Não sou. Eu acho bacana, eu admiro quem é, admiro demais, mas eu não sou. Eu estou aprendendo isso. Muitas coisas na minha vida, porque eu estou estudando desde muito cedo, né, passando por faculdades, academias, estudando, etc. Então, muitas coisas na minha vida eu tive que aprender a me organizar. Se você ver aquele instante aqui atrás, os livros que eu tenho, os meus livros estão todos em categorias: psicologia, liderança, papapá. Isso para algumas pessoas que é feito com muita naturalidade, com muita facilidade, para mim não é tão simples assim. Então, ver esses livros organizados, catalogados por categoria, já é uma vitória do sanguíneo. Porque não é tão fácil assim. E aí nós temos o colérico, as fraquezas do colérico: insensibilidade com os outros, não se importa de verdade com as pessoas, ira, intempestividade, autossuficiência, tem uma disposição violenta, muito sua energia gerada por essa disposição, sabe-se que é muito vingativo, tende a ter úlcera, antes dos 40, por ser analítico e perfeccionista, tende com facilidade a ser pessimista, se concentra muito mais no problema do que na vitória. Um problema para ele pesa muito mais do que aquilo que lhe é conquistado, né? Analisa quase tudo à base de decepções, tende a ser crítico como nenhum outro temperamento, faz tempestade num copinho d'água, tende a considerar os outros que não estão nos seus elevados padrões de perfeição como seres inferiores, e por isso tende desprezo aos seus semelhantes, escolhe muito no namoro, analisa por meio de seus elevados padrões de perfeição, em períodos difíceis fica sombrio e infeliz, que ele é muito perigoso, ele será evitado por outros nesses momentos, sua natureza sensível abaterá, ele foge da realidade e pratica o devaneio, a fuga lhe é constante e a atitude lhe paralisa toda a vontade, extremamente parece calmo, sossegado, mas interiormente turbulento, né? Enfim, pode alimentar-se por muito tempo, mas não coloca em prática, alimenta o desejo em si. Se não controlado pelo espírito, resulta nos mais habilidosos e produtivos de temperamento, tenderá a desenvolver um comportamento neurótico, desanimado, que não se diverna. Enfim, esse aqui eu até entrei aqui no pedacinho do melancólico, que esse termina na verdade aqui, tá? Peraí, gente, eu acho que eu acabei pulando. Não, tá certo. Já falamos aqui sobre os 9. Entramos aqui, correto. Deixa eu tentar aqui uma resumida para vocês sobre esse temperamento aqui, que talvez assim deu uma emboladinha aqui, mas eu quero tratar aqui com vocês diretamente, que está meio aqui na minha cabeça e fica mais fácil para mim. O colérico. Peraí, gente, entendi. Peraí. Márcio, fraqueza. Tá aqui. Tá aqui. Sim. O colérico para o sanguíneo. O colérico é um dos temperamentos mais difíceis que tem para ele lidar. Porque enquanto o sanguíneo é emotivo e tal, o colérico ele é extremamente racional. Muito racional. E são duas questões que eu acho que
se chocam muito, 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 muito. Porque o colérico não trabalhado é o temperamento talvez o mais difícil que tem para se lidar. Porque é mandão. Manda fazer, mas ele mesmo não faz. É muito vingativo, entendeu? Tem uma intempestuosidade terrível, entendeu? Se acha melhor que os outros, se ira, sabe? Tem uma ira, se não tomar cuidado, se não for controlado pelo Espírito Santo, ele possui uma ira terrível, extremamente violento, se ele não for guiado pelo Espírito Santo, se ele não for transformado pelo Espírito Santo, né? Ele tem uma crueldade, o colérico é meio cruel, sabe? Poderia ser meio vingativo, ele é meio cruel. Eu tinha, abre um parênteses aqui, eu tinha sem querer falado alguma coisa do melancólico, mas ele tende a ser isso, né? Tende a infringir regras para atingir objetivos, né? Fala e não tem medo de ferir os outros. Deixa eu falar uma coisa para você. Até a verdade precisa ser dita em amor. Uma frase terrível do colérico é a seguinte: quem gostar de mim vai ter que gostar de mim do jeito que eu sou e pronto. Não quero saber. Vai ter que me engolir. Eu falo mesmo, gostou, se não gostou, a porta da rua é serventia da casa. Aonde vai dormir? Problema. Aonde vai ficar? Problema. Aonde vai? Não quero nem saber. Pisou, gente, olha só, não pise na bola com o colérico que não tenha o seu temperamento transformado pelo Espírito Santo. Porque o colérico, eu sei o que é isso. Eu já tive um líder colérico que, quando as pessoas erravam com ele quase enxotava a base como se fosse cachorro. Eu já ouvi, inclusive, falar o seguinte: se você quiser ficar aqui na igreja, você fica, porque a igreja está aberta até para um cachorro. Você imagina um líder falar isso? Tem pessoas que são muito ignorantes, sabe? Porque acham. Outra coisa importante também, presta bem atenção no que eu vou te falar. O fato de você estar correto não pode fazer de você uma pessoa intransigente. Porque o intransigente é aquele que, porque está correto, ele passa por cima de todo mundo. Porque ele está certo, ele passa no sinal. O sinal está aberto para ele, aí vem um carro e... Mas eu estava certo, mas agora está certo aleijado, está certo com a família destruída, está certo. E em muitos casos é melhor você ser feliz do que ter razão. Essa frase não cabe ao colérico, porque o colérico quer ter razão o tempo todo. Ele não quer ser feliz, porque a felicidade para ele é quando ele tem razão. Se ele não tiver razão, é um problema sério. Então esse é o colérico sujeito, é o colérico sem estar trabalhado no temperamento, tá? Não quer dizer que todos os coléricos são assim. Não. Tem pessoas que já aprenderam, que já amadureceram, que já foram controlados, entendeu? Que já aprenderam a lidar consigo mesmo, com as suas próprias questões. Tá bom? Então, mas estamos falando aqui de fraquezas, que se não tomar cuidado, o que pode acontecer com o sanguíneo e o que pode acontecer com o colérico.